seja muito bem-vindo. Você está no canal Lutando pela Família. Eu sou o pastor Sérgio de Paula e eu já quero te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho das notificações para que você não perca absolutamente nada dos nossos vídeos. E também curta, comente, compartilhe, faça com que este trabalho seja visto por mais e mais pessoas para o reino dos céus. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que me assistem. Queridos, hoje eu quero falar sobre a mudança que ocorre no seu marido, na sua esposa, né? Eles se transformam, eles mudam de uma pessoa para outra. Praticamente é isso que ocorre, né? Você já não mais identifica aquela pessoa por quem um dia você se apaixonou, com quem fez juras de amor, promessas de uma vida inteira para você. E aí você acaba se colocando numa situação muito desconfortável, que é a de tentar entender o que se passa, o que acontece com o marido que deixou, que resolveu abandonar a família, com a esposa que não quer mais o seio do lar e quer viver uma outra vida paralela. Você passa a se perguntar o que aconteceu. E ao olhar nu, ao olhar das nossas vistas, a gente não vai achar aí soluções, nem mesmo explicações para o que ocorreu. Você só encontra explicação quando você passa a olhar com os olhos da fé. Quando você passa a entender o mundo espiritual. Quando você acha que as pessoas, elas fazem o que bem entendem e está tudo certo, está tudo resolvido, que se uma pessoa agiu mal é porque essa pessoa não vale absolutamente nada. Então, toda a humanidade está condenada, porque todos nós agimos de forma irresponsáveis inúmeras vezes. E aí, nós também somos maus. A questão é que nós não devemos olhar para a situação, seja esta ou aquela, a situação do casamento principalmente, olhando apenas para a atitude do marido que foi embora, a atitude da esposa. Se você não olhar com os olhos espirituais, se você não enxergar que existe um mal, que existe sim o diabo, e se você achar que não culpe o diabo, querido, não seja advogado dele. Não seja. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Querido, todas as ações humanas têm o dedo do mal, têm o dedo de Satanás. Então não adianta você dizer, nem tudo é Satanás. É exatamente nisso que ele quer que você acredite. Ele quer que você não entenda que a tua luta não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa, mas contra ele, contra o mal nas regiões celestiais. Ele não quer que você compreenda isso. Ele quer sim que você trave uma guerra contra o seu marido, contra a sua esposa e ignore que ele exista. Ele quer isso. Este é o intuito dele. E a gente cai igual patinho. Este é que é o problema. A gente não coloca a nossa visão espiritual em ação. E aí você vê o marido se transformando daquele marido amável, carinhoso, respeitoso, num cara extremamente chato, agressivo, possessivo, até o ponto dele ir embora e não tá nem aí para quem ele deixa, seja a mulher ou os filhos. Você não consegue compreender a ação daquela mulher que muitas vezes falou para você, olha, não me deixe, não me abandone. A mulher muitas vezes fala para o marido, tem medo de que ele haja como uma pessoa sem caráter e acabe abandonando. Mas no final das contas, quem faz toda essa situação é ela. Justamente quem tinha medo que isso acontecesse, ela acaba agindo de igual forma. Por que isso acontece? Porque ela não vale nada? Porque o teu marido é um sem caráter? Sim, tem a ver um pouco com isso. Tem a ver sim com a construção social de cada ser humano. Claro que tem, a gente não despreza isso. Mas a gente também não pode desprezar que Satanás exerce uma influência muito, mas muito grande sobre as decisões tomadas. Seja as decisões que o seu marido toma de ir embora, da sua esposa ao recusar a família e querer algo novo para a sua vida, seja também a tua decisão de culpar
somente os cônjuges e não culpar Satanás. Você acha que quando você diz, não é Satanás, é só o meu marido, você acha que Satanás não está por trás dessa sua ideia? Ah, querido, então você não entendeu absolutamente nada. Você assiste todos os vídeos e não entendeu absolutamente nada. Satanás está por trás de toda a ação ruim que nós, seres humanos, praticamos. Toda a ação ruim. A Bíblia diz que Pedro, ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, e num determinado momento ele diz, não, eu não vou permitir que o Senhor seja morto. Jesus imediatamente diz para ele, afasta-te de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque a ação de Pedro, embora parecesse uma ação muito louvável, né? Não, nós vamos te proteger, se for preciso a gente morre pelo Senhor. Queridos, ainda que uma ação pareça bonita, ainda assim, quando vai contra a vontade do Senhor, ela é maligna e ela tem o dedo de Satanás. Jesus precisava morrer e Satanás, obviamente, não queria aquilo. Amados, a gente precisa compreender, a gente precisa entender o mundo espiritual. Se você não entender o mundo espiritual, se você não correr atrás do prejuízo e começar a entender que Satanás exerce uma grande influência sobre nós, seres humanos, em todas as nossas ações ruins, tem influência sim. Quando você desiste da luta por restauração, você acha que você tomou uma decisão por si só? Bobagem. Quando você desiste, Satanás colocou o dedinho ali para que você desistisse. Quando você não está muito afim de orar pelo seu marido e você acha que não tem mais jeito, Satanás está dizendo para você isso. Satanás está te oprimindo. Ah, pastor, mas eu oro, eu vou para a igreja. Ah, que cote. Não importa. Satanás tentou a Jesus Cristo. Você acha que você é melhor porque você ora? Ah, sai dessa, meu irmão. Sai dessa. Você precisa tomar uma postura diferente. Ah, eu tenho uma experiência com Deus. E daí? E daí que você tem uma experiência com Deus? A vida não é feita de experiência. A vida é feita de fé todos os dias em Deus, porque todos os dias, a todo momento, Satanás está aí, louco de vontade, que você dê um escorregão para ele dominar você, para ele agir sobre a sua vida. Assim como ele está agindo sobre a vida do marido, sobre a vida da esposa, que deram esse escorregão, que pisaram no tomate. E aí Satanás teve a oportunidade perfeita para ele implantar os desejos malignos dele. E aí tudo aconteceu. Então hoje o seu marido é uma pessoa completamente diferente de quem ele era quando vocês se apaixonaram, quando vocês se casaram. Porque sim, ele teve uma criação ruim, porque sim, o caráter dele não foi formado adequadamente, mas também porque Satanás está agindo na vida do teu marido, porque Satanás está agindo na vida da tua esposa, porque Satanás os tem aprisionado no pecado, na lama. Querido, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Muitos estão querendo fazer isso, mas isso é errado. Se você não compreender o reino espiritual, querido, você vai achar que a lama não é suja. Você vai achar que não tem problema estar nesse charco de pecado, que está tudo bem. Querida, a lama é suja, é nojenta. A lama é nojenta. Satanás, querido, Satanás, ele é astuto e a gente não deve subestimar. Satanás levou os nossos cônjuges, essa é a grande realidade. Quer você queira, quer não, quer você consiga ver isso, quer você não consiga. Não faz a menor diferença para Satanás. O fato é que ele conseguiu o intento dele. Agora, se você não consegue ver, enxergar isso, você nunca vai conseguir resgatar aqueles que se foram. E pior de tudo, você está indo junto. Queridos, o meu alerta para você é: abra os seus olhos espirituais. Feche os seus olhos carnais.
Pare de ficar enxergando só a ação do seu marido, a ação da sua esposa e não consegue enxergar a ação maligna. Tem dedo de Satanás. Eu fico muito, mas muito chateado quando eu ouço: nem tudo é Satanás, pastor. Até a tua fala de nem tudo é Satanás é dele. É dele. E você não consegue ver isso. Você não consegue enxergar isso. E pronto. Ele atingiu o intento dele. Ele atingiu a vontade dele. O mundo jaz no maligno. O mundo, todas as coisas, esse sistema mundano que as pessoas vivem é do maligno. Quando existe uma música que prega sobre adultério, por exemplo, isso é da pessoa, isso é maligno, influenciando a pessoa, influenciando a mente de quem ouve essas coisas, para que gere mais público e para que aquelas pessoas possam então ter o interesse de atingir aquele público. Você não consegue enxergar o reino espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pessoas carnais não vão conseguir enxergar o reino espiritual. Pessoas que vivem na região carnal, que não têm vida com Deus, que não têm uma experiência espiritual, não vai enxergar as coisas do reino. Não vai conseguir enxergar as coisas espirituais. Não vai. Então está na hora de você se converter. Essa é a palavra certa. Está na hora de você assumir uma posição em Cristo Jesus e fazer a diferença. Não viva mais como ser humano carnal. Viva como um ser humano, mas de forma espiritual, enxergando o reino espiritual, enxergando que a tua luta não é contra o teu marido nem contra a tua esposa, mas enxergando que a mudança que eles sofreram é por conta da ação maligna. É por conta da ação de Satanás sobre a vida de cada um deles e que nós devemos lutar todos os dias com tudo que nós temos para resgatá-los dessa situação. Porque senão o fim é só morte e destruição. E você sabe disso. Não tape o sol com a peneira. Que Deus abençoe você, fique na paz e até o nosso próximo encontro.